Pois é, e agora a gente volta a falar sobre a seca histórica que acontece no Mato Grosso e como o estado sofre com os constantes incêndios, né? Isso tudo traz várias consequências para o agronegócio no estado, até mesmo quando a gente fala de logística. E quem explica todos esses detalhes para a gente aqui, como os produtores estão se virando por lá, é o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuário, Cleiton Gauer. Cleiton, bom dia, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Bom dia, Carolina. É um prazer estar conversando aqui com vocês hoje. Obrigada pela participação. Explica pra gente então como que está a situação por aí, o que os produtores têm feito para conseguir enfrentar essa situação. Perfeito. Esse ano tem sido um ano bastante desafiador, então, principalmente pelo calor, pelos focos de calor e essa onda de alta temperatura, realmente a gente tem visto, os produtores têm tido grandes desafios com relação a, principalmente, controle de incêndios nessa época de seca, principalmente os movimentos, avanços para áreas produtivas, avanços dentro das áreas de preservação dentro das propriedades rurais e até mesmo com parques e outras regiões que estão no entorno da sua propriedade para impedir o avanço desse foco para dentro da sua área produtiva. Então, realmente, esse ano a gente tem visto um aumento de posicionamento e fala por parte dos produtores, porque realmente tem sido um ano muito mais seco do que a gente viu ao longo, comparado com os anos anteriores, e trazendo essas preocupações realmente como vai ser o desenho inicial da próxima safra, dado que nós estamos passando por esse período e as previsões de chuva dentro do curto prazo ainda não apontam volumes iniciais suficientes para realmente dar garantias e situações para que isso aconteça. Então, e como que fica a expectativa dos produtores para a próxima safra, né? Como que está a situação para eles aí? Perfeito. Então, tá todo mundo, os produtores estão ansiosos, principalmente pensando no volume de chuvas e nas previsões do curto prazo. Um olhar que nós temos agora, principalmente no mês de setembro, a expectativa é de que a semeadura avance lentamente aqui no estado, a partir de que as chuvas comecem a acontecer. E esse volume inicial projetado, ele acontece principalmente a partir da segunda quinzena de outubro, né, com mais intensidade, que começa a dar essa vazão para início da próxima safra. E aí sim os produtores consigam fazer gradativamente, assim que comece a dar volume suficiente, recompor a umidade do solo e que dê garantias também para o estabelecimento inicial da cultura aqui no estado. Teve alguma região aí no estado que foi mais afetada com esses incêndios, com esses focos? A gente estava mostrando agora há pouco, enquanto o senhor falava, as imagens de propriedades, né, de áreas de cultivo, de produção e os produtores, né, em vários estados estão bem preocupados com essa situação. Aí na região de vocês, teve alguma área que teve um maior destaque relacionado a essas chamas, né, a esse incêndio? Eu não tenho essa informação ainda para conseguir compartilhar com vocês, mas nesse momento nós estamos fazendo algumas análises, principalmente para mostrar que o setor também é um dos grandes afetados e também desmistificar um pouco dessa visão de que o produtor rural é o que causa incêndios, ele que traz esse problema à tona, dado que o outro olhar as pessoas esquecem que a propriedade dele é um ativo, todo o solo, o investimento que ele fez, ele não quer que isso aconteça e que isso avance para dentro da sua propriedade rural. Então, nesse momento, a gente está avaliando com base nas imagens de satélite e compilar, trazer toda a informação de qual foi realmente o tamanho do impacto para o setor e quais foram as principais regiões afetadas, dado que o fogo ele não é um problema que ele vai finalizar agora. Então, aconteceu, ele passou por esse desafio, mas também ele tem que fazer agora as suas preparações, também principalmente porque o órgão ambiental vai notificá-lo, ele vai ter que preparar sua defesa, estruturar essa situação, porque realmente ele foi a vítima desse fogo que invadiu a propriedade dele, ele vai ter que fazer essas justificativas, e esse é só o começo, né, de todo um desafio que o setor vai ter que vencer. Então, com base na análise assim, de defesa setorial, nós estamos estruturando isso nesse momento para conseguir levar a mídia, conseguir levar o governo para mostrar que realmente o setor foi um grande afetado por essa situação aqui no estado de Mato Grosso. E quando o senhor fala que os produtores também são vítimas, a gente reforça que eles estão perdendo ali alimentos, perdendo a próxima safra que eles já queriam estar preparando o solo, então tudo isso acaba impactando e o produtor acaba sim sendo a vítima dessa situação, desses acidentes, né, que acabam acontecendo. A gente não sabe se são chamas, né, provocadas, se é um crime ou se foi um acidente que acabou acontecendo. E eu queria saber o seguinte, Cleiton, se os produtores eles recebem algum tipo de ajuda, se o Estado está auxiliando esses produtores e como que eles estão auxiliando?
Perfeito. A gente tem visto uma frente ativa de todas as possibilidades, tanto Corpo de Bombeiros, brigadistas, produtores rurais com as suas brigadas particulares, a organização de grupos de produtores para tentar atuar em diversas frentes. Nesse momento é um momento bastante desafiador. O produtor sabe que é um período seco que acontece todos os anos, ele se prepara, mas ainda assim, dado a situação que nós tivemos esse ano com maiores proporções, o trabalho, a preocupação, o olhar, ele precisa e está cada vez mais altivo nesse momento. Então, assim, nós temos visto de todas as atividades e entidades trabalhando em cima disso para que evitar os maiores impactos ou maiores impactos dada essa situação. Inclusive para a nossa equipe, para a gente continuar rodando essas imagens que estão aí agora na tela, porque essas imagens elas impressionam o tamanho da área que a gente vê em chamas e essa fumaça cobrindo todo o céu da região. Cleiton, vocês têm números de hectares queimados, do prejuízo que esses produtores estão tendo ou ainda está sendo calculado? Ele ainda está sendo calculado nesse momento, a gente foi e acompanha isso de perto. O passo é que, nesse momento, as informações, os volumes de dados que a gente tem para processar, ainda não conseguimos chegar ao número, uma conclusão final, dado que também essa situação ainda continua acontecendo aqui no estado de Mato Grosso. Então, o setor tem trabalhado, tem acompanhado e vai produzir, e cabe a incumbência hoje do IMEA fazer essa análise pensando qual é o tamanho do impacto para o setor das queimadas no estado de Mato Grosso. Agora, qual que é a expectativa de vocês aí para esses próximos dias? Porque ainda não tem uma previsão de chuva, né? A gente estava até falando na nossa programação que há uma previsão em alguns pontos isolados a partir do dia 20, mas chuvas atípicas em alguns pontos isolados. Não tem nada muito certo, nada que vá trazer ali um refresco, né, por conta dessas águas. Então, qual a expectativa de vocês agora para os próximos dias? Ainda é de muita cautela, acompanhamento, os produtores precisam estar atentos. A gente tem também reforçado esse posicionamento, dado que as chuvas, como bem você falou, iniciam agora na segunda quinzena, mas ainda de maneira bastante esparsa, bastante localizada e com maior intensidade a partir do mês de novembro aqui no estado. Então, principalmente esse movimento, ainda o desafio não passou e a gente tem colocado, e os produtores sabem muito bem disso, que precisam estar próximos dessa situação para realmente evitar novos focos. Cleiton, muito obrigada pela sua participação aqui na nossa programação. Lembrando que o Cleiton é superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária do Estado. Cleiton, obrigada, viu? Imagina, foi um prazer, Carolina.